Doquinha, vereador Lázaro, vereador Bruno, vereador Dino Miranda, vereador Bitó, vereador Pezão, vereador Juninho na casa. Presente. Dando o número legal, declaro aberto o trabalho. Convido o vereador vice-presidente Odino Miranda para ler um trecho da Bíblia Sagrada. Todos de pé, por favor. Boa noite a todos. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, do versículo 10 em diante, 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Ao segundo secretário, vereador Bitó, para a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão, dispensa a leitura da ata, proposta pelo vereador Juninho. Em discussão, em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Ao primeiro secretário, para a leitura das matérias do expediente. Mensagem 067-2014. Excelentíssimo senhor presidente e demais edis da Câmara, tenho a honra e a grata satisfação de submeter a elevada apreciação dessa colenda Casa Legislativa, mensagem 067-2014, e incluso o projeto de lei que dispõe sobre o calendário oficial de eventos do município de Casimiro de Abreu para o exercício de 2015 e da outras providências. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e ilustre pares meus sinceros protestos de apreço e consideração, Antônio Marcos Guilherme Machado, prefeito. Projeto de lei. Institui o calendário oficial de eventos do município de Casimiro de Abreu para o exercício de 2015 e dá outras providências. Prefeito de Casimiro de Abreu. Prefeito do município de Casimiro de Abreu, Antônio Marcos Guilherme Machado, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei. Está à disposição na casa dos vereadores. Moção de aplausos em favor de Wanderson da Cruz Fernandes, Wanderson Chan. Sessões 4 de fevereiro de 2015, Lázaro dos Santos Manifeste. Indicação. Indica a mesa na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito no sentido de elaborar estudos e promover ao aumento do número de vagas de estacionamento para deficientes físicos e todo o município de Casimiro de Abreu com prioridade nas áreas comerciais, instituições bancárias e farmácias. Casimiro de Abreu, 2 de fevereiro de 2015, Lázaro Santos Manifeste. Terminado, presidente. Terminada a leitura das matérias, vamos dar início ao pequeno expediente. Algum vereador inscrito? Nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Vamos ao grande expediente. Algum vereador inscrito no grande expediente? Não tendo nenhum vereador inscrito no grande expediente. Vereador Dino, então, desculpa, vereador, com a palavra. Senhor presidente, vereadores, público presente, aqueles que nos assistem em casa, quero desejar aqui uma boa noite a todos. Senhor presidente, nós, estamos passando por uma situação muito complicada em vários estados do país. Mas creio que o estado de São Paulo agora é um dos estados que mais tem sofrido quanto a esse problema, e o Rio de Janeiro agora está encaminhando para sofrer também quanto à falta de água dos últimos dias, dos últimos tempos. Nós temos aqui o vereador Bitó, que está passando uma grande dificuldade
no distrito que ele representa, que é o distrito do Professor Souza, que não temos água em Professor Souza, né? E ele vai fazer o uso da palavra daqui a pouco. E a gente tem estado na rua e a população quer resposta, quer saber o que a Águas de Casimiro tem preparado, quais são os projetos. Infelizmente, a palavra de Deus nos ensina que Deus ele tem 3 exércitos. Ele tem o exército celestial, ele tem o exército da natureza e ele tem a igreja como o exército mais poderoso dele. E eu creio que tudo nesse mundo, em todos os momentos, tudo que acontece é permissão de Deus. E principalmente quando se trata de assuntos envolvendo a natureza, né? Eu sei que o homem tem contribuído para que tudo isso tenha acontecido, devastando, destruindo com a natureza. E Deus ele tem dado as suas respostas, né? Israel passou um grande momento de adoração a ídolos. E Deus fez com que o céu se cerrasse e que não chovesse durante 3 anos ali. E teve uma grande escassez de água. E aquele povo sofreu muito por causa disso. E Casimiro de Abreu é uma cidade que é banhada por grandes mananciais de água. Mas nós já estamos tendo problemas no Parque Vale do Açu, Vilagem do Poeta, Santa Eli, extensão do Santa Eli, um pedaço da Mataruna. Já passou 1 semana sem água, né? Eu tive no Rio Macaé semana passada e, para quem não sabe, eu sou adepto à pesca de mergulho, né? Pesca esportiva de mergulho. Lugar que eu já mergulhei debaixo de pedra, que eu em pé batia no meu ombro. Eu, semana passada, estive lá batendo na minha canela do Rio Macaé. Então, o homem não vai achar solução para resolver esse problema. A solução que temos, que a gente pode fazer hoje, é orar e pedir a Deus para que mande chuva, mas de uma forma que não machuque ninguém, que não mate ninguém, que não transforme em catástrofe, né? Para que possa encher os mananciais de água. E a outra forma é a gente ter consciência e economizar água. Fazer de tudo para que a gente possa usar todas as águas que a gente aproveita, possa ser reaproveitado, né? Uma menina postou hoje no Facebook e eu achei muito interessante, já corri lá, já encomendei um para mim. Ela fez na casa dela, ela pegou um baú desse aí de lixo, né? Não de lixo, mas ela comprou um novo, né? Um galão desse, acho que dá para 150 litros ou 200 litros de água. E ela fez uma adaptação na máquina de lavar dela, que a máquina de lavar já joga a água direto para o galão. E lá embaixo ela fez uma torneira já para encaixar uma mangueira, e ela liga aquela torneira e aquela água, ela lava 2 varandas, ainda lava a calçada da frente da casa dela, com a água que ela lava a roupa. Isso é consciência. Até a descarga da casa dela, ela usa essa água para poder dar, para poder realizar. Então isso é consciência, ela tem feito a parte dela. Mas se só ela fizer, é como se aquela história, quando uma floresta pega fogo e todos os animais saem correndo, e o beija-flor vai lá no rio, pega um pouquinho de água e joga na fogueira. E os animais chegam para ele e perguntam assim, mas você está perdendo seu tempo. Ele fala assim, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então se todo mundo tiver esse raciocínio e fizer a sua parte, com certeza a gente vai estar contribuindo um pouquinho para economizar e melhorar essa falta d'água. Pensando nisso, eu tive com os meus companheiros de fiscalização hoje, e eles, para quem não sabe, Casimiro hoje vai ter os 3 departamentos de fiscalização, tributo, postura e obra. Pela primeira vez foi desmembrado e com certeza vai fazer um sucesso. E aqueles fiscais que vão para a Secretaria de Postura estavam me dando essa ideia. Eles estavam se oferecendo para fiscalizar, porque um comerciante do centro da cidade não está respeitando. Ele fica de 6 horas até 6h45 da manhã, todos os dias lavando a calçada do seu comércio. Por ética, eu não vou citar aqui o nome dele, mas o SAAI já foi denunciado ao SAAI, e o SAAI já está fazendo a sua parte, a Água de Casimiro já está fazendo a sua parte lá, parece que já foram lá notificar. Pensando nisso, nós tivemos conversando com o doutor Rodrigo hoje, em ter uma ideia e a gente poder fazer a nossa parte também, como vereador, como legislador do município, e nós chegamos a uma conclusão, né, baseado-se aqui na Política Nacional de Recursos Hídricos. O artigo 1º diz que a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se
nos segundos fundamentos. Aí tem os itens, e o item 3 diz: em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais, matar a sede dos animais. E o 6º diz assim: a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então, como usuário, a gente já tomou uma atitude. Eu vou fazer na minha casa esse sistema e eu dou aqui a sugestão que cada um de vocês que estão aqui possa fazer também, né? E como poder público, nós já sentamos com o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo já conseguiu descobrir 3 legislações municipais que coloca sobre o município a responsabilidade de fiscalizar o uso de água potável indevidamente, e principalmente em um estado de escassez como está hoje em dia. Então estamos trabalhando já na Câmara, junto com o poder jurídico da Câmara, para que a gente possa fazer esse projeto de lei. Eu quero contar aqui com a ajuda de todos os vereadores, para que a gente possa aprovar esse projeto de lei. A Secretaria de Ordem Pública, através do Departamento de Postura, vai fiscalizar, né? Existe aí uma barreira que a lei orgânica impede, que tem certos atos que é de obrigação do Poder Executivo. Mas se a gente não puder aprovar o projeto de lei, se a Câmara não puder aprovar o projeto de lei, a gente vai dar entrada numa indicação com a minuta já pronta para encaminhar ao excelentíssimo senhor prefeito, para que ele possa nos mandar essa mensagem e a gente aprovar. Eu creio que isso vai ajudar a solucionar esse problema tão sério, tão grave, não é brincadeira. Realmente tem gente passando sede, tem gente indo na casa dos colegas, dos amigos, dos parentes, para poder tomar banho, para poder beber água. A igreja que eu faço parte esses dias abriu as portas para que os membros pudessem tomar banho, né? Porque na casa deles não tinham água. E eu volto a repetir aqui, eu creio que isso é de ordem natural, e nós temos que, a nossa parte não é estar na rua aí xingando o presidente das águas de Casimiro e nem metendo o pau no prefeito, porque tudo que eles podem fazer, eles estão fazendo, né? Agora a gente tem que fazer a nossa parte, e a nossa parte é essa: economizar água, é usar aquela água que já foi usada, é fazer água de reuso, né? Para que a gente possa economizar água na nossa caixa d'água e gastar água potável com responsabilidade. Senhor presidente, eu agradeço a minha oportunidade e conto com o apoio dos nobres pares. Grande expediente, vereador Bitó. Senhor presidente, alô. Alô, senhor presidente, senhor vereador, boa noite a todos aqui. Quero dar os parabéns ao vereador Dino pela sua iniciativa. Dino, estou com você nesse projeto aí, pode contar comigo. Realmente, senhor presidente, assistência, estou passando por um momento muito drástico, professor Souza, desde dezembro. Falta d'água. Se não fosse a ajuda dos caminhão-pipa que o prefeito botou e o presidente da Água de Casimiro de Abreu, senhor Eliezer, a minha população estava sem água nenhuma mesmo. A nossa captação lá era de 220 mil litros por dia. Nós estamos captando 50 mil litros, então não tem água. Estão botando 180 mil litros de água por dia para o senhor em caminhão-pipa. Desde dezembro, eu tive de recesso, eu não tive um dia de férias com sossego neste ano, porque só problema, mês de janeiro, para mim foi um mês de janeiro, não falar ruim que eu de saúde, ó, DPO, pediu o DPO para o Souza, foi tirar todo o DPO. Falta d'água, crise mesmo que, aí alguns moradores maldosos, que não sabem o que está falando, botavam a culpa em vereador Bitó, que era culpa minha, falta d'água. Quem sou eu, gente? Para mandar chover, eu faço minha parte. Eu botei caminhão-pipa lá, corri atrás, fiz reunião com o do prefeito, chamei a população lá numa quinta-feira, eu botei carro de som, convidei todo mundo, só foi umas 100 pessoas. Falar é muito fácil, às vezes. Só que hoje estão vendo a pura realidade que nós estamos passando no Rio de Janeiro. Professor, Rio de Janeiro e São Paulo. A crise é muito, muito mesmo. Então, o mês de janeiro meu foi um mês muito triste para mim, de coração mesmo, vendo a minha população sem água e algumas pessoas aproveitando do momento ruim para fazer política. A política suja, a política, o governador Quinha fala, uma política que não tem criatividade. Quer ir para a rua falar de Bitó, não gosta de Bitó? Tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de mim, mas respeitar a falta d'água,
o problema não é Bitor. Portanto, nós estamos começando já uma obra lá já. Não adianta a obra, fazer uma obra. O negócio é água mesmo, igual o vereador Dino falou. O rio Macaé, todo mundo está vendo aí, está secando. As nascentes secou. Nós tínhamos 2 nascentes para o Sola, 2. Hoje nós temos uma só. Uma secou. Eu fui lá 2 vezes já. Secou, gente. Coisa feia mesmo, coisa está passando lá. Então, muito triste isso, as pessoas às vezes usar isso como política. Faz uma política limpa, vai para a rua. A proposta, mostra a proposta. Eu estou na rua, vai mostra a proposta que é para ler daqui ano que vem, mas não falando que Bitor é culpa do vereador, é culpa do prefeito, é culpa de Eliezer, não é culpa de ninguém. Quem dera eu pedisse a Deus para chover, igual o vereador Dino falou, vir uma chuva, não para machucar as pessoas, uma chuva boa, agradável. Então, foi um mês de janeiro muito difícil para mim. Outra coisa também, presidente, o vereador João não está aqui hoje, respeito. O vereador Kim foi muito inteligente em Barra São João. Eu falo de coração. Eu não dou nenhum centavo do meu salário para doar para o governo Dilma, que aquele roubo, que a Petrobras é uma vergonha. Eu tenho vergonha hoje de ter a televisão, toda hora liga a televisão, é roubo, 80 bilhões, 100 bilhões, eu não dou um centavo. Se fosse uma causa de subnatural, enchente, a coisa, dou meu salário, o hospital, precisar de dinheiro, dou, eu faço. Agora, doar dinheiro para o PT, eu não dou um centavo. É um partido que eu tenho vergonha hoje de falar. Ainda bem que eu não votei nem nela, nem essa, né? Eu votei nulo. Não tinha certo. Então, eu tenho vergonha hoje. O povo tem que ir para a rua. Colo, bem menos Colo fez, tiraram o Colo. Ele tem que tirar ela também. Bem menos Colo fez, tiraram o Colo. Então, ela, é culpada dela. Então, eu não dou. Eu falei, respeito o vereador João. O João falou que doa 20% só dele. Então, ele faz um dunk, dou lá, ele mesmo. Eu não dou o meu salário. Se for para o hospital, dou. Se for para ajudar uma população no negócio de saúde, vou doar 20, 30, mas para PT, para governo, não vou doar nenhum centavo. Eu falo mesmo. Eu tenho vergonha hoje de ver televisão. Só fala em roubo. PT, Petrobras, então tem vergonha. Não dou um centavo, presidente. Não dou, de coração, não dou. Tenho vergonha mesmo hoje de falar que a gente vê o Brasil hoje em crise. Agora, quem vai pagar agora? É o povo que vai pagar agora. Quem vai pagar é nós, vamos pagar agora. Tudo que a pessoa roubaram, quem vai pagar é o povo, que vai aumentar impostos, está aumentando a gasolina, aumentando, tudo está aumentando. Quem vai pagar são nós, o povo pequeno. Eles grandes lá, não vão pagar nada não. Os dinheiros já sumiram, já, tem certeza. Quem vai pagar é o povo. É uma tristeza isso. A justiça tem que ser mais rígida, mais mesmo severa com coisa pessoal. Obrigado, presidente. Falou. Mais algum vereador inscrito? Não tendo mais nenhum vereador inscrito, passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos a mensagem número 3/2015, que fala que acrescenta o parágrafo único no artigo 6º da Lei Municipal número 433, de 29 de dezembro de 97, que dispõe sobre a instituição do serviço de táxi e da outras providências. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer número 3/2015. Emite parecer favorável à sua aprovação. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2015. Adair Abreu de Souza, presidente. Odino Miranda Nascimento, relator. João Medeiros Neto. Em discussão, o parecer. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em uma única discussão, em primeira discussão, a matéria. Em primeira votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação de autoria do vereador Odino Miranda do Nascimento. Indico a mesa na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de disponibilizar o espaço do Parque de Exposição Henrique Batista Sarzedas para a população realizar caminhadas, corridas, ciclismo e outras atividades esportivas compatíveis com a área. Em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, vereadores, público presente, mais uma vez uma boa tarde, uma boa noite a todos. Essa indicação é uma indicação de vontade popular, né? Eu, depois de um bom tempo de sedentarismo, né, eu sempre fui atleta. Quem me conhece desde cedo, eu sempre fui atleta. Bom de bola, obrigado, Juninho. Né?
Eu praticava durante toda a semana, jogava vôlei, basquete, handebol e futebol, né? Graças a Deus sempre fui atleta. Mas aí, devido a esse acidente que eu sofri da vista, eu tive uma depressão pequena e eu abri mão de praticar esporte. Eu deixei para lá. Eu sempre mantive o meu peso aí de 79 quilos, 78, sempre em forma. Aí pulei para 106, né? 106 quilos. Mas um dia em casa, há 50 dias em casa, 50 dias atrás, eu falei assim, não, eu vou voltar a ser aquele menino que praticava esporte. A idade, eu não vou poder voltar, mas o peso, eu vou poder. O Jefinho tá ali, vaguinho, e me acompanha, tá sempre se encontrando lá na ciclovia, correndo, às vezes eu pedalando. Então, comprei uma bicicleta, pedalo, no outro dia eu caminho, no outro dia eu faço um Cooperzinho, né? E já que estou conseguindo um encaixe ali na pelada do Kaká, advogado, né? Que o pezão tá embarreirando lá a minha entrada lá, mas eu já falei que não vou mexer com os votos dele lá. Eu quero só jogar bola, né? Então já estou tentando lá para poder jogar, bater uma bolinha de novo. Então, nesse meio, eu tenho caminhado com pessoas novas, pessoas que não é do meu dia a dia, né? Pedalado com pessoas que a gente não vê. E as pessoas reclamam muito das condições, lugares para prática de esporte, né? E no meio dessas conversas, né, tem as meninas ali, a noiva de Lázaro, e eu também vou entrar já, vou comprar mês que vem. Eu e Fernando, cango, né? Aquele bicho que pula, e nós vamos lá, vamos entrar nesse grupo aí. A Cris falou assim, anima o Lázaro, Odino. Pelo amor de Deus, quem sabe o Lázaro vai animar, que ele tem o cango, mas ele não vai participar. Então, nós temos conversado muito, a gente está aqui descontraindo, mas é sério isso, né? As pessoas reclamam porque a gente corre ali na ciclovia, ela foi mal projetada. Então, o lugar que dá para correr é o lugar do ciclista, porque é ciclovia, né? Então, a gente está lá correndo, passa um ciclista toda velocidade. Se a gente dá uma bobeirinha para o lado, o ciclista bate na gente. E se a gente vai correr ou caminhar do outro lado, que é para o pedestre, que até tem uma indicação do vereador Lázaro, muito bem feita para que pudesse mudar aquele piso, rapaz, eu caí, passei maior vergonha. Em frente a Zé Maçã ali, eu levei um tombo, né? E eu fico pensando, as outras pessoas podem cair também, quebrar um pé, né? Não, que nada, eu continuei correndo, joelho sangrando, continuei correndo. Mas E 2 pessoas no mesmo dia me deram essa ideia, da gente usar o parque de exposição. Casimiro de Abreu, ano que vem, vai realizar os Jogos Mundiais de Esportes Populares. Vai vir gente do mundo todo. O que é esportes populares? Caminhada em trilha, né, pelas áreas verdes, caminhada para a serra, ciclismo, pedalada, mas sem competitividade, só por lazer. Isso chama muita gente. Então, todo estado que cedia as Olimpíadas, um mês antes das Olimpíadas tem a realização desses Jogos Mundiais, Jogos Populares. Então, nós aproveitando esse ensejo, eu tive com o prefeito Antônio, dei ideia, ele gostou pra caramba. Pô, legal, vou falar com o Robinho, pra gente mandar 2 professores para lá, faz a indicação e manda a indicação lá pra gente. Então, a indicação foi feita, ali a gente pode praticar todos os esportes populares, Cooper, caminhada, pedalada, jogos, esporte, educação física funcional, que é esporte que dá resistência física, né, que é o esporte funcional. Então, assim, eu creio que é uma belíssima indicação. Se o prefeito realmente, como eu já falei com ele, abraçar isso aí, vai ser muito bom. Já pensou? Aquele parque de exposição no período da noite, os refletores ligados, aquela montoeira de gente lá praticando esporte. Esporte é vida, é saudável, né? É bom. Então, eu espero que conta aí com o apoio. Eu tenho certeza que todos os pares vão votar e que o prefeito possa abraçar realmente, como ele falou, essa indicação. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Vereador Lázaro. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, público de casa que nos assiste. Bom, senhor presidente, quero dar as boas-vindas a todos, né, que estamos retornando do recesso. Voltamos lá em Barra de São João, hoje aqui em Casimiro. E quero rapidamente parabenizar o vereador Odino por mais essa feliz indicação. Parabenizei lá em Barra de São João. Realmente é uma brilhante indicação, vereador. E pode contar com o meu voto. Sei que os nobres pares também vão votar com toda a felicidade. E tenho certeza que o prefeito vai atender a esse pedido de Vossa Excelência, até porque é uma indicação que a execução dela é barato para o executivo, muito barato, né? É só utilizar o espaço lá, fazer as marcações, professores de educação física, a Secretaria de Esporte já tem, é só ceder,
E no mais é abrir lá as portas lá para poder praticar esse esporte aí. Eu também fiz a indicação lá para que fosse reformada a ciclovia, para que possa ter um piso mais adequado para as pessoas poderem caminhar. E realmente tenho certeza que essa indicação sua só vai brilhantar aí, vai motivar as pessoas a praticar esse esporte, porque praticar esses esportes mais populares é sinônimo de saúde, né? E isso aí, Vossa Excelência perdeu bastante peso. Eu e o Juninho, a gente estava até brincando. Será com quem que o Odino pegou esse paletó emprestado? O paletó está engolindo ele, né? Emagreceu bastante. E realmente é necessário trazer esses projetos para o nosso município. Está de parabéns, pode contar com o meu voto, vereador. Continua a discussão, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação de autoria do vereador Dino Miranda Nascimento. Indico à mesa, na forma regimental, que seja oficial do excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de elaborar estudos e encaminhar esta Casa Legislativa projeto de lei de alteração do Código Tributário Municipal, prevendo a concessão de isenção do IPTU aos proprietários de imóveis que possuem em sua residência filho ou dependente legal portador de deficiência física ou mental definitiva. Em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, vereadores, mais uma vez uma boa noite a todo o público. Essa indicação surgiu, essa ideia, eu fui visitar um amigo, um eleitor, que tem 2 filhas deficientes físico, né? E ele começou ali, mesmo me mostrando toda a ajuda que recebe do poder público, contra fraldas, alimentação adequada, mesmo assim, fisioterapia, mas mesmo assim ele tem uma despesa com as meninas dele de R$800. E a gente conversando, ele me mostrou o carnê do IPTU, 380 e poucos reais de IPTU. O Código Tributário, quando fala lá na parte de IPTU, tem um artigo que dá isenção a algumas pessoas, ex-combatente, pessoas acima de 65 anos, pessoas que são viúvas, não interessa a idade, viúva ou viúva, que só tem um imóvel para poder morar, ele tem direito à isenção também. O estrangeiro, né, por causa de consulados, estiver morando no município, no imóvel que ele tiver alojado, tem direito à isenção. Poxa, é mais do que justo aquela família que tem despesa com deficiente físico ou mental também ter direito a essa isenção. Nós sabemos que passamos uma grande crise financeira, mas essas pessoas que sofrem, né, que lutam com dificuldade, não pode pagar esse pato. Não pode pagar, né? São Paulo, né, o doutor Rodrigo e a sua competência toda, nos trouxe uma lei municipal de São Paulo, lei 11.614, 94, que dá isenção de IPTU para quem tem um ente com deficiente físico e que tem as despesas com aquele ente. Não é só filho, não. Qualquer parente que a pessoa ali, através de uma certidão na justiça, alguma coisa, que ele possa provar que a tutela daquela pessoa, né, está sobre a sua guarda, a sua confiança, e ele demonstra ali as suas despesas, ele pode, né, se isso acontecer, ser enquadrado nesse artigo e ser isento de IPTU. Não parece nada, não, mas o mês de janeiro é o mês que o cidadão mais sofre, porque a IPVA, material de escola, né, o próprio IPTU, é um sofrimento, gente, né? E quem tem um filho na faculdade, que gasto que é, né? Então é um mês que a pessoa mais precisa de ajuda. Então não parece nada não, mas quando chega lá um carnê de R$400 para o cara pagar de IPTU, para o cidadão pagar, dá uma ardida no bolso sim, né? Dói. Então gostaria de contar com os nobres pares que pudessem abraçar essa causa, porque realmente é muito triste, né? Você ter uma pessoa lá que você tanto ama, é seu filho, ou é um ente querido em cima de uma cama, não podendo andar, não podendo raciocinar, não podendo falar, você tendo toda aquela despesa, e sabe que só uma operação divina vai tirar ele ali daquele leito. Né? Ou Deus vai levá-lo, ou Deus vai curá-lo. Né? Porque Deus cura, é o dono da vida, é o Senhor da vida. Né? Então, se viver 50 anos e Deus não quiser curar, vai ficar ali 50 anos você com aquela despesa ali todo mês.
corre o risco de passar mal, de cair da cama, de se machucar e ter uma despesa um pouco maior depois. É uma indicação, porque a gente não pode fazer o projeto de lei, porque porque vai. Tem que ter um estudo de impacto, né? Então tem que ter um estudo de impacto. A gente pode estudar essa parte aí depois de ver se a gente puder fazer, a gente faz. Da parte, vereador. Com certeza. Eu não sei se o município já existe essa lei, né? Mas eu sei que o município dá. O município dá. A menina estava lá com uma caixa de curativos, com alimentação apropriada, né? Leites especiais, suplementos, né? Eu não sei se isso é lei, mas eu sei que eu tenho visto dar. E eu digo mais, vereador Quinha, eu nunca vi, o senhor sabe que desde quando o ex-prefeito Paulo Danos assumiu o seu primeiro mandato, eu sou funcionário da prefeitura, com contratos, RPA, e depois me tornei efetivo. Eu nunca vi nenhum prefeito negar. Tem lá os seus problemas burocráticos, né? Problemas de documento, problemas de visitas, mas eu nunca vi nenhum desses prefeitos negar. Então o município está fazendo a sua parte, continua fazendo com o prefeito Antônio Marco. Eu acho que a gente pode aliviar o bolso desse cidadão. Eu conto com a ajuda de todos os pares e obrigado, presidente. Continua a discussão. Também quero dar os parabéns ao vereador Dino e eu acredito saber quem é essa família. Eu tenho procurado dar uma assistência às pessoas que têm parentes com deficiente em casa e sei da luta, vereador. Você está de parabéns por essa iniciativa. E realmente, no meu entender, não pode ser projeto de lei, indicação, porque não vai gerar despesa, mas vai haver renúncia de receita. Então tem que vir por parte do executivo. Mas a indicação já é a provocação, já está muito bem lembrado, tá bom? Continua a discussão, em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Indicação de autoria do vereador Dino Miranda Nascimento, indico a mesma forma regimental que seja oficiado seletivo do senhor prefeito, no sentido de promover a reforma e duplicação da ponte do centro de Palmital. Em discussão. Senhor presidente, vereadores, público presente, essa indicação, eu não sei se... Eu tenho certeza que os vereadores Quinha, o vereador João, ou outro vereador de Barra, já deve ter feito num dos mandatos atrás. Mas eu estive lá, fui visitar um grande amigo, Claudinho Palmital, e conversando com ele, ele me levou até essa ponte, e realmente a ponte só passa um carro, é no centro de Palmital. Palmital tem um tráfego ali, tem um tráfego movimentado, aí tem que parar um carro para a ponte passar no centro de Palmital, poxa. Então, assim, eu tenho certeza que o poder municipal pode correr atrás de um convênio. Eu sei que nós estamos com dificuldade. Fica à vontade, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, assistente que nos assiste pela internet. Quero aqui, senhor presidente, parabenizar o vereador Dino pelas duas indicações que Vossa Excelência apresentou. E, realmente, eu acho um absurdo, uma covardia, de que os governantes, por exemplo, nós temos aqui, pô. Aqui quem vai para a Serra? Aqui quem vai para a Serra? Como é que é o nome? Toca do Bruxo. Quem vai para a Serra aqui? E perigoso ainda. Quem vem que não conhece a estrada, vai daqui para quem não conhece, pode dar uma batida ali a qualquer momento. Como que faz uma ponte para uma passagem de um veículo? É lamentável, isso é falta de responsabilidade. Mas eu quero ressaltar, senhor presidente, que aquela ponte que está lá no Palmital, quando eu fiz a indicação lá atrás, foi o governo Célio Sazeda, que Deus está em bom lugar. Na época, o recurso era muito curto, muito pequeno, e não deu para fazer uma ponte para passar dois veículos. Mas eu quero parabenizar o vereador Andino pela belíssima indicação, voto favorável, realmente já é preciso, tanto essa daqui, o governo do estado, e lá o governo municipal, no Palmital. Mas segundo eu fui informado, e eu até mesmo pleiteei, que aquela rua Santa Catarina, você dando continuidade
ali quem vem de Rio das Ostras, que atravessa a cidade praiana, ela sai lá atrás do Pesque Leve. Ali poderia fazer uma outra ponte, que aí, já que não quer fazer a ponte maior do lado de cá, já que não, nós estamos pedindo para fazer igual o vereador, poderia fazer uma ponte ali que tirava esse até mesmo o engarrafamento, porque ali dá muito, porque vem as carretas do areal, vem os carros, mais loteamento, ali tá o tráfego está grande, e realmente é preciso, e está perigoso, mas eu quero parabenizar o vereador Rondino pela belíssima indicação, e se Deus assim permitir, o prefeito Antônio Marco tem feito bastante obras, quem sabe que ele possa fazer esta ponte, e fazer, não é tão caro, a ponte lá atravessando aquele rio lá na rua Santa Catarina, levando até dentro do Palmital. Parabenizo a Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço o vereador Quinha. Eu quero dizer assim que se eu hoje fosse um morador de Barra de São João, e não falo com hipocrisia não, se hoje eu fosse um morador de Barra de São João e não fosse político, eu diria que o meu voto seria seu. Eu faria parte do seu grupo político. Seria um cabo eleitoral que você não ia se preocupar e nem ia ter problemas com uma pessoa que ia te apoiar. Eu sei o quanto eu vejo vereador e vejo outras pessoas que já passaram por essa cadeira, batendo no peito e querendo se aproveitar até do trabalho dos nobres pares, tá? Mas assim, ninguém tem história para contar em Barra São João como você tem, vereador, né? Eu tenho certeza que a sua história em Barra São João é muito grande. Eu posso ouvir qualquer político falar, mas nenhum deles se compara a Vossa Excelência. O ex-vereador Alex Neve, na última sessão do mandato dele, ele desceu a escada ali conversando comigo, me dando os parabéns, e ele chegou para mim e falou assim, só não acha que por ser vereador, você está com a sua reeleição encaminhada. Aqui em Casimiro, só tem um vereador que pode bater no peito e dizer que está com a reeleição encaminhada, que se chama Quinha, né? E ele não falou de boca para fora, não. Ele falou porque ele é uma águia, e ele conhece política, entendeu? Ele sabe muito bem, né? Então ele falou com conhecimento. Então eu quero dizer, vereador, que é um prazer para mim estar do seu lado, e eu queria que o senhor me desse uma honra, que o senhor assinasse essa indicação junto comigo. Que o senhor me desse essa honra, tá? Eu agradeço a oportunidade, presidente, e agradeço o vereador Kim. Continua a discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação de autoria do vereador Dino Miranda Nascimento. Indico a mesma forma regimental que seja oficiado do excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de elaborar projeto de iluminação pública para a rua Haroldo Gaspar, no bairro Santa Eli, sede do município de Casimiro de Abreu. Em discussão. Senhor presidente, vereadores, público presente, deu para ver que esses 2 últimos anos a gente está com vontade de trabalhar, né? Trabalhamos para caramba, né? Os 2 primeiros, mas nesse a gente tem que continuar o trabalho. Né? Eu estava na minha igreja, num culto abençoado, e quando eu saí tinha 2 pessoas. Essas ruas são próximas à minha igreja. E essas pessoas falaram, vereador, me dá um tempinho dá um minutinho do seu tempo e vem até aqui com a gente. Aí eu fui até essa rua Paulino Quintino, que é uma rua transversal, passa pelo hospital, da parte do lado do hospital, onde tem um ponto de van, em frente à padaria Padaria do Aloysio, né? E ela vai sair lá na Haroldo Gaspar. Quando ela passa do hospital ali, daquele mercadinho até a Haroldo Gaspar, não tem iluminação pública. Tem poste com aquelas braçadeiras e iluminação apagada. E algumas luzes acesas, mas fraca, baixinha, né? Assim que não ilumina nada. E quando a gente chega na Haroldo Gaspar, ela tem iluminação pública, a Haroldo Gaspar. Por isso que eu peço ali de viabilizar um projeto de iluminação. Porque a Haroldo Gaspar é uma das ruas principais do município de Casimiro de Abreu. Uma rua muito grande, né? É uma rua toda asfaltada, está próximo de um bairro, né, que vai ser um dos melhores bairros do município de Casimiro de Abreu, que é o São Sebastião. E ela tem muita árvore. É linda a rua, ela tem muita árvore. Só que as árvores estão encobrindo os braços de luz. Então a iluminação não aparece. Então assim, eu não dou uma opinião que corte os galhos de árvore, né, que tem que poldar, né, para não destruir o fio não rebentar, mas que coloque do outro lado da rua, que estude um meio
de colocar mais alguns postes do outro lado da rua com iluminação, que a rua possa ser iluminada dos dois lados, né? Eu creio que é uma obra que vai ajudar muito a população, muitos moradores daquela rua e todos que passam por ali, e não é algo muito caro, né? Acho que o município de Casimiro de Abreu, mesmo com toda essa crise, tem condições de fazer e vai beneficiar muitas pessoas ali. Eu agradeço a minha oportunidade e conto com o apoio dos nobres padres. Continua a discussão, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação de autoria do vereador Dino Miranda Nascimento. Indico a mesma forma regimental, seja oficial do Santíssimo Senhor Prefeito, no sentido de providenciar a realização de reparação da iluminação pública na rua Paulino Quintino Lira, no bairro Santa Elisa, sede do município de Casimiro de Abreu. Em discussão, em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação de autoria do vereador Lázaro Santos Manifeste. Indico a mesma forma regimental que seja oficial do Excelentíssimo Senhor Prefeito, no sentido de instalar um ponto de ônibus em frente à Praça das Carrapeteiras, na sede do município de Casimiro de Abreu, para atender a população e os alunos que utilizam do transporte universitário. Em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, público de casa que nos assiste. Bom, senhor presidente, eu fiz essa indicação, né, e posteriormente estarei levando lá na Secretaria de Obras para que se coloque um ponto de ônibus com cobertura na frente da Praça Bosque das Carrapeteiras, para melhor acomodar ali os universitários, porque o ônibus está passando ali, hoje se tornou ali um novo ponto para que os universitários peguem os ônibus que a prefeitura cede para que leve eles para as faculdades, para os cursos técnicos que eles fazem, né? Enfim, para dar mais comodidade. Do outro lado da rua tem uma casa que tem uma marquise e lá eles ficam embaixo, mas nada mais justo que se fazer um ponto de ônibus, como tem lá na pracinha dos velhos, que a popular pracinha dos velhos, que é a Praça Lúcio André, e tem lá, né, em frente. Agora tem um tapume de obra lá, mas não dá para ver, mas tem lá um ponto de ônibus lá com cobertura. E eu peço, né, por gentileza aí, que os vereadores votem nessa indicação para melhor atender os universitários que tanto batalham aí para poder se formarem. Muito obrigado. Continua em discussão, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação de autoria do vereador Demilson Amaral da Silva, vereador Bitó. Indico a mesa na forma regimental que seja oficial do Santíssimo Senhor Prefeito, no sentido de implantar a Feira do Produtor Rural no distrito de Professor Souza e Rio Dourado. Em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação de autoria do vereador Lázaro Santos Manifeste. Indico a mesa na forma regimental que seja oficial do Santíssimo Senhor Prefeito, no sentido de elaborar estudo e promover o aumento de número de vagas de estacionamento para deficiente físico em todo o município de Casimiro de Abreu, com prioridade nas áreas comerciais, instituições bancárias e farmácias. Em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência. Bom, senhor presidente, eu fiz essa indicação, né, após saber de uma reclamação de uma pessoa que é portadora de deficiência física. E o que acontece? O município hoje tem poucas vagas prioritárias para deficiente físico. A gente não sabe o número de pessoas de deficiente físico que tem carros, que tem veículos, mas no município realmente eu passei a reparar, né, depois dessa sugestão, e eu passei a reparar que aqui no centro da cidade tem poucos locais que tem a vaga prioritária para deficiente físico. Existe uma aqui, eu acho que na frente da Igreja Católica, se eu não me engano, tem uma ali em frente ao Expresso, Banco do Brasil, né, mas são poucos, né? Essa pessoa que veio sugerir, inclusive disse que ela outro dia foi estacionar, conseguiu estacionar no local, mas quando ela viu na vaga de deficiente físico, a pessoa, né, que estacionou ali não tinha, pelo menos aquele selo, né, o adesivo, que mostra que o dono daquele veículo é deficiente físico. Então, acho que além de criar mais vagas para deficiente físico,
né, eu acho que a prefeitura também tem que pedir para que a Guarda Municipal fiscalize mais, né, para que passe a notar isso, né, de verdade, para que não aconteça com frequência, que as pessoas passem a utilizar a vaga dos deficientes físicos, né, que realmente sofrem com essa dependência aí. Tá? Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra ao vereador Dino. Senhor presidente, vereadores, eu quero aqui parabenizar o vereador Lázaro por essa belíssima indicação, né? Quero deixar aqui uma coisa aqui que lembrar a toda a audiência que nos acompanha que essa Câmara Municipal tem feito a sua parte quanto aos deficientes físicos. O vereador Lázaro, esses dias, deu entrada numa indicação pedindo que colocasse as rampas de deficiente na reta das faixas, né, de travessia, né, de trânsito, de pedestre. Porque existe campanha que a gente tem que atravessar na faixa. Mas o deficiente, a faixa está aqui, a rampa está 5, 6 metros depois. Tem alguns lugares na cidade que está dessa forma. Eu tenho certeza que vai consertar. Há poucos dias eu dei entrada numa indicação aqui, foi aprovada e até agora não chegou a resposta dela, pedindo que fosse implantado o piso tátil, né, em todas as calçadas do município, com prioridade para os lugares onde tem departamentos públicos, né, onde as pessoas vão mais, como e bancos, né. O piso tátil, para quem não sabe, é aquele corredor, né, que fica no meio da calçada, todo encaroçado, né. O fórum, a calçada do fórum é daquela... O deficiente físico, ele pode andar ali despreocupado, que ele sabe que não vai ter nenhuma barreira deficiente visual, nenhuma barreira na frente, né? E até hoje a gente não recebeu a resposta dessa indicação, mas é uma belíssima indicação. Agora o vereador Lázaro vem com essa outra bela indicação, e a gente acabou de ler uma indicação aqui pedindo que fosse dada isenção de IPTU às famílias que têm deficiente físico. Então eu tenho certeza que a Câmara, no que ela pode fazer, ela está fazendo, né, a respeito, porque esse é o meio que o vereador pode fazer. E ir lá no prefeito depois e cobrar. Eu, esse dia, mandei uma mensagem para ele, no finalzinho, em outubro do ano passado, cobrando a respeito dessa indicação. Eu vi algumas indicações minhas que não tiveram resposta, né? E ele respondeu que essa indicação estava no departamento competente para essa área. Se eu não me engano, é na Secretaria de Obra. Então, eu creio que nós estamos fazendo a nossa parte. Às vezes passa despercebido, mas está aí. Todas as indicações, né, que a gente tem feito para poder beneficiar o deficiente físico de alguma forma. Dinheiro não é tudo na vida, né? Os meios também resolvem os problemas, né? Então, está de parabéns o vereador Lázaro e a Câmara Municipal no seu todo está de parabéns também por lutar por essa causa do deficiente físico. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado pela unanimidade. Moção de aplauso, da autoria do vereador Lázaro Santos Manifeste, em favor de Wanderson da Cruz Fernandes, Wanderson Chan. Em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, público de casa. Bom, senhor presidente, eu queria pedir, né, o voto aos vereadores aqui para que aprove essa indicação de uma moção de aplauso que eu quero, né, ter a oportunidade de dar para uma figura ilustre do nosso município, né, um rapaz jovem de 30 anos que está fazendo um trabalho belo como produtor de filmes, né, e ele, desde novo, ele pratica essa atividade, é profissional hoje nessa área e faz um trabalho brilhante. Ele é um rapaz muito talentoso, né? E hoje o que me motivou a fazer essa indicação foi que ontem eu fui ver um vídeo produzido por Wanderson Chan, um curtazinho de um jogo de queimado de jogos infantis, né, que eles estão promovendo, alguns jovens estão promovendo ali numa rua ali próxima a Oswaldo Cruz, e muito, muito legal, né? O vídeo ficou muito bem feito e tive a surpresa de olhar e teve mais de 1 milhão de visualizações, já chegou a 2 milhões, 2 milhões e 300 mil visualizações daquele vídeo.
chegou a um porte fora do normal no Facebook, né? A visualização daquele vídeo é fora do comum. Quando tem uma visualização dessa, pode ter certeza que é 10 em 1 milhão de vídeos que tem essa quantidade de visualizações, né? Fora que teve mais de 30 mil compartilhamentos, né? E foi com espontaneidade, não foi promovido de uma forma empresarial. Ele simplesmente criou aquele vídeo, lançou na internet e teve essa quantidade de visualização. Mas resumindo, né, a íntegra na realidade é o seguinte, é que eu quero homenageá-lo, né, essa singela homenagem, pelo fato dele estar promovendo o trabalho dele de uma forma sadia, de uma forma legal, né, e de uma forma também que faz com que os jovens atraem a juventude para o lado dele, né, para o lado dessas atividades, e que talvez ele não saiba, mas eu creio que saiba, que essa promoção de atividade faz com que os jovens passem a olhar a vida de uma forma diferente, né, e não corre tanto risco de ir para o lado das drogas, né, e de ir para o lado da violência, enfim, da marginalidade. Então eu quero hoje aqui, né, pedir que os colegas possam votar a favor dessa indicação, dessa moção de aplauso para essa pessoa ilustre do nosso município, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Muito obrigado. Continua a discussão. Vereador Odino com a palavra. Senhor presidente, vereadores, público presente, só para poder reforçar aí o comentário do vereador Lázaro, realmente o vídeo, o presidente estava perguntando aqui, mostra uma porção de adolescentes e jovens chegando numa rua, né, de bicicleta, um correndo, um de carro, e eles vão se unindo, e ali mostra assim que falando sobre as coisas simples da vida e que são saudáveis. E eles começam a brincar de uma brincadeira de criança, que é o queimado. E o curioso é que mostra uma criança num tablet, né, na internet, e a criança tira os olhos do tablet e começa a olhar o jogo. Quando de repente ele joga assim o tablet de lado e vai para jogar também, né? Os jovens, os adolescentes, as crianças estão perdendo tempo em computadores, né, essas coisas digitais, e não estão fazendo coisas saudáveis na vida. Então a indicação é boa, o garoto é talentoso, o garoto é bom, tem vários curtas, né? Vários curtas do garoto aí que está no cenário nacional aí, até premiação ele já ganhou. Então acho que é um talento da casa, Minhoca, e nós temos que realmente parabenizar e dar honra. Parabéns, vereador, e eu voto a favor. Ainda mais sendo sobrinho de vereador. Em discussão, continua a discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Chegamos ao fim da ordem do dia, passamos a explicação pessoal. Ao segundo secretário para o sorteio dos vereadores. Vereador Quinha. Senhor presidente, senhores vereadores, assistente que nos assiste pela internet. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o discurso do vereador, agradecer até mesmo o vereador Andino pela sua primeiro mandato, mas está dando um show vereador de responsabilidade, sempre lutando em prol desse povo do município de Casimiro de Abreu, sem distinção, porque Vossa Excelência é vereador de todo o município, não é vereador só de Casimiro, procurando melhorar a vida do cidadão casimirense. E o vereador Bitó também foi muito feliz quando ele disse a questão do que eu falei lá, desculpa aqui a ausência do vereador João. O vereador João também, vereador que sempre lutou e luta até mesmo em prol do povo de Casimiro de Abreu, na questão de de cortar 20% do nosso salário. Primeiro, que eu quero deixar bem claro, senhor presidente, que nós não recebemos do royalties. O royalties não entra na conta da Câmara como pagamento nosso. Tem nada a ver. É isso que eu quero deixar bem claro. E a fatia é tão pequena de 9 vereadores que vai tirar que não significa nada. Então eu não abro mão, o vereador foi muito feliz. Agora, senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Bitó disse realmente, está preocupado, é lamentável. Eu disse aqui que o governador, na época, esteve aqui como secretário de obra primeiro e vice-governador, e depois veio como governador. Eu disse e tenho dito que política faz com responsabilidade. E o governador Pezão me trouxe muita esperança e responsabilidade, porque os políticos hoje não vão ter mais plano de governo, porque pelo que a gente está vendo. Porque o que eles fazem?
Educação, saúde e segurança. Aí vem o governador, ganha, vai lá no distrito de Professor Rio Dourado e retira o DPO. Quer dizer, ainda mais, me traz aqui preocupação que o secretário botou o cargo à disposição do secretário de segurança, à disposição se ele cortasse da segurança a verba. Então por que fechou? A guarda municipal, ela não tem poder de polícia. Então, senhor presidente, eu acho que está faltando aí, nós, a Câmara, fazer um manifesto para o governador. Porque não pode ficar sem segurança. Vou dar uma parte, se o vereador está coberto de razão, está preocupado, é lamentável. Aí eu indaguei e me disseram que não foi o governador, não. Disse que foi o comandante em Macaé. Olha, o comandante não pode fazer uma questão dessa, porque o governador sabe que ele tem. O secretário de segurança. Então, vou dar uma parte, senhor vereador. Senhor presidente, senhor vereador, obrigado pela parte, vereador. E o problema todo, vereador, que eles tiraram o DPO nem comunicado com ninguém. Tiraram assim, de um dia para a noite. Então, a segurança nossa lá em Pouso Souza, 3 mil habitantes, já é um problema sério, nós estamos passando lá, muito problema mesmo. E outra coisa, vereador, vou dizer, em Grisélio, tinha um DPO há 60 anos, em frente para um banco, eu acho que é Itaú ou Bradesco. O banco está querendo sair de lá porque não tem mais segurança. Foi lá também tirado também. Então, eu vi dizer que eles estão querendo tirar todos os DPO, acabar com todos os DPO. Que segurança nós vamos ter? Então, eu até agradeço, se falou, eu peço à Câmara aqui para fazer um ato aqui, algum ofício, alguma coisa, e no comandante em Macaé, saber por que o presidente aqui com todos os vereadores, não só ele, saber por quê, se for o governador ou o secretário, se for lá o governador, tentar marcar uma audiência com ele. Nós levar para saber por que tirou o DPO do município nosso. Obrigado, vereador, pela parte. Então, senhor presidente, fica aqui, vou dar uma parte sim, fica aqui, senhor presidente, nos preocupa muito, porque a questão da segurança é do Estado. E o município ajuda, como o Casimiro tem ajudado muito. O município de Casimiro de Abreu é um parceiro do Estado nessa questão. Agora, o que não pode é fazer isso com a população. O vereador está coberto de razão, está preocupado e realmente a violência está aí, mediante a crise que nós estamos enfrentando, muito grande. Vou dar uma parte, senhor vereador Odino. Quero aqui agradecer de antemão a parte do vereador Quinha e também dar os parabéns ao vereador Bitó por a preocupação no seu distrito. O governador Pezão, ele demonstrou para todos nós aqui ser um homem de muita boa lábia, né? Ele sentou junto conosco, conversou algumas oportunidades, né? Aquela audiência ali. Eu declarei aqui que eu só iria votar no governador se ele fizesse a 162, mentira ou verdade, e se abrisse o hospital de Barra. Aí, na oportunidade que eu tive, eu falei isso. Aí ele falou que a 162 ia fazer, mas que iria ser um parceiro do prefeito no pronto-socorro de Barra de São João, quanto tudo que fosse necessário para que funcionasse bem. Aí nós vimos uma seriedade e apoiamos e aceitamos vestir a camisa do governador Pezão. Só o vereador Quinha, que a gente não pode esquecer, é que ele é PMDB. Eu tenho um receio muito forte com esse partido, PMDB. Eu não gosto do PMDB. Né? E ele é do partido PMDB, infelizmente, nós votamos, até porque somos da base do governo, o prefeito pediu, né, e nós mostramos que temos união e fomos lá votar. Eu espero que realmente o governador não... É até complicado falar, eu esperar que o governador não esteja sabendo disso, porque vai mostrar que ele não está sabendo de nada que acontece com o governo. Então ele está descontrolado lá com a sua administração, né? Mas assim, eu espero que essa falha aí seja consertada, porque não existe um distrito lá de 2.500 pessoas, 2.500 pessoas, um distrito que tem comércios, que tem lá eventos, que tem praça, onde pessoas se reúnem, onde pode acontecer um problema lá, tem famílias, e isso pode acontecer um problema, onde já foi constatado que existe um tráfico de droga, né? Não tem DPO. Então, o governador, ele tem que assistir o vídeo do Vander Chan e procurar entender as coisas principais da vida, né? E essencial para a população. Quem sabe ele jogando queimado,
ele não vai se conscientizar que não pode faltar segurança em um distrito do estado do Rio de Janeiro. Não pode faltar, isso é um absurdo, poxa. Isso é um absurdo. Eu acho que não só a população tem que fazer um manifesto, mas nós, vereadores aqui, temos que apoiar a população nesse manifesto. Né? O presidente da Câmara aqui encabeçar aqui junto com os vereadores uma manifestação, a gente lá no Rio de Janeiro, mostrar para ele que a gente é chato, né? E não pode, o DPO de professor Souza não pode fechar, tem que estar aberto, tem que estar funcionando. Eu fico decepcionado quando saber que eu cliquei lá, o número 15 lá, né, 2 vezes e vejo uma coisa dessa. Eu fico decepcionado com isso, com esse voto, né? Mas eu espero que seja resolvido. Eu agradeço. Obrigado, vereador, pela Então, senhor presidente, vou encerrar aqui o meu discurso e dizer ao vereador Bitó que a gente, quando é vereador de um distrito pequeno, sofre muito com a politicagem. Vossa Excelência está coberto de razão, Vossa Excelência é um vereador atuante, trabalha, luta em prol daquela população, não só de professor Souza, enfim, do município todo. E os políticos, os candidatos, os políticos aproveitam desse momento para jogar a população contra. A água é vida, vem da natureza, é Deus. Lá em São Paulo foi a mesma coisa, aproveitaram jogando a população, o partido da Petrobras, que não é Petrobras, é Petrobras, que eles tomaram conta da Petrobras. E aí, jogaram, mas Deus é tão bom que continuou Geraldo Alckmin, que faz um grande governo, e não se brinca com a natureza, não se brinca com Deus. Deus sabe todas as coisas. Então, é o que a gente vê lá na Barra, a mesma coisa. Eu passo também por esse momento. São aproveitadores, mas o povo sabe. Eu sempre fui o vereador mais votado em Barra de São João, tenho responsabilidade. Nós sabemos do nosso compromisso. Nós lutamos, nós brigamos. Então, senhor presidente, quanto à questão da Petrobras, o vereador foi muito feliz. Nós não podemos tapar o sol com a peneira e poder pagar um custo tão alto que esse PT trouxe para o país. Eu nunca votei nele, não voto, não gosto, porque eles são mentirosos. Isso tudo estava previsto para acontecer. Tudo isso que está aí. Luz aumentando, o gás agora aumentou, e assim vai. E a população está aí, ó, perplexa, todo mundo preocupado, não sabemos o que vai acontecer. A queda do royalties vem mediante a queda do barril de petróleo, porque o barril chegou a $180, hoje está 46 ou 48. 48, né? Isso aí os governantes têm que se adequar. Agora, eu confio na justiça brasileira, que eles devolvam. Porque, inclusive, eu estou sabendo que eles vão mudar a logomarca do PT. Não sei de nada, porque eles não sabem de nada. Acontece tudo e eles falam que não sabem de nada. Não sei de nada. Não é um país de todos, não. Eu nunca vi disso. Todo dia tem escândalo. Todo dia tem escândalo, e a população pagando. Mas o presidente queria pedir aqui a Vossa Excelência que fizesse aqui um ofício à Secretaria de Obra, que é a rua que a turma embaixo de São João conhece como Rua dos Velhacos, que foi uma obra até bonita que o prefeito fez, está lá, uma obra nova, está toda no escuro. Nós não temos, já foi feito reclamações, a população já reclamou e está até perigoso. Porque aquela coisa, vem o progresso, o que acontece? Aí vem como é que se diz? Vem o progresso e vem os problemas, né? Então, nós ficamos aqui, senhor presidente, fazendo esse pedido para que rever logo essa empresa, porque eles já ligaram para o Disque Lâmpada, não foram lá consertar. Está toda às escuras e é preocupante. Então, senhor presidente, fica aqui, eu vou pedir licença aqui, ó, Novos Pares, que nós temos que chegar até Barra de São João e está chovendo. Muito obrigado. Antes de passar para o próximo orador, eu já encontro os vereadores Quinha, Odino e Bitó estava falando, eu já chamei o procurador da casa e vão marcar uma audiência com o comandante Macaé para saber o porquê da retirada dos DPOs de professor de Rio Dourado. Então os vereadores ficam aguardando uma ligação aí, que a qualquer instante nós estamos indo a Macaé para resolver isso. Inclusive, o vereador Bitó pode providenciar um representante da comunidade professor para ir junto com a gente, tá bom?
Próximo, Bitó. vereador Bitó. Senhor presidente, senhor vereador, agradeço ao presidente pela atenção especial que está dando a esse caso, que é um caso muito importante. Quero também, senhor presidente, pedir também a todos os vereadores também que me ajude a acompanhar. Eu estou querendo marcar uma visita na autopista em São Gonçalo. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Nós participamos de várias reuniões com ele em Brasília, fomos em Brasília 2 vezes. No último dia que era para decidir, não foi nenhum vereador convidado. Não foi um vereador convidado. Decidiram lá nosso retorno em Professor Souza. É um absurdo o que estão querendo fazer em Professor Souza. Aquele retorno lá. Eu não concordo de jeito nenhum. Eu não quero agir como ato de vandalismo. A população está aguentando. Botar um retorno para ir, a pessoa que vem de Barra São João e tem que vir depois da patrulha, retornar para entrar em Professor Souza, isso é uma covardia com o meu distrito. Isso não existe, gente. Tem ali perto do Asa ali, tem um pai e filho ali, tem um pedação. Faz ali, aproveita que atende também o Visconde. Então é um absurdo, eu não concordo. Se não tomar um jeito lá, vou tomar outras atitudes que eu não posso falar aqui. Vou fazer qualquer jeito, eu não vou concordar. Não adianta governo, qualquer pessoa, eu sou governo, mas coisa errada eu não vou aceitar, de jeito nenhum. Meu distrito, moro lá, vou ficar lá até eu morrer e luto por meu distrito. Quando eu puder ser vereador, eu vou estar lutando por aquele distrito, porque eu gosto do meu distrito. Outro retorno nosso é perto do pedágio. Para mim vir a Casimiro, eu tenho que ir lá perto do pedágio, retornar e vir a Casimiro. Olha o custo que vai ter as passagens de van. Uma van que vem de Barra São João, que cobra hoje R$ 2,50, hoje R$2. Vai ter que vir cá na patrulha, retornar, entrar em Professor Souza, pegar o passageiro e lá perto do pedágio para vir a Casimiro. Quantos quilômetros a mais que deu? Uns 4 quilômetros, 5 quilômetros. O dono de van não vai querer cobrar o mesmo valor. Tenho certeza que não vai cobrar. Não vai mesmo. Então, eu peço ao vereador, todos os vereadores, que eu sei que é complicado, presidente. O senhor está certo, nós pedimos uma ajuda ao senhor, ao nosso procurador, procurar o autopista. Se não vai resolver de um jeito, vamos resolver de outro jeito. Eu já entrei eu já fiz uma ação do Dr. Rodrigo Patromim, eu fui lá em Macaé, dei entrada no Ministério Público Federal, tirei foto, liguei para lá segunda-feira, o procurador está de férias, nem respondeu ainda. É brincadeira também, a justiça também, gente. Não tem medo de falar, não. Eu falei de polícia, em professor, não tem medo. Justiça Federal nem respondeu. Respondeu assim, vereador, esse ato seu, nós vamos encaminhar que tem uma esqueci o nome, popular. Tem uma ação popular. Nem respondeu que sim. Eu queria lá falar com ele, conversar com ele, explicar por que eu fiz isso. Eu fiz isso e fiz também de Boa Esperança, pedindo uma passarela urgente, que ali é uma brincadeira. Os moradores lá de Boa Esperança tem que ir lá para atravessar 2 pistas agora, duplicada para atravessar para pegar um ônibus. Fiz tudo isso. Não responderam nem uma resposta. Ô vereador, não vou responder. Não, fizeram assim, o procurador está de férias. Então, eu peço ao vereador, todo vereador, eu sei que é difícil, é complicado, vamos fazer a nossa parte em São Gonçalo, procurar o diretor, a Mauri, a Mauri ainda, por saber dele que tem condições de mudar o retorno, aqui não tem gasto nenhum, que gasto que vai ter, gente, não tem gasto nenhum, mudar para lá. E quero também, agradecer o carinho que teve o nosso presidente da Água de Casimiro de Abreu, Eliezer, com a minha dificuldade toda que eu tive em Professor Souza em dezembro até hoje, ele deu uma assistência muito importante em Professor Souza, uma atenção muito boa, ele botou caminhão-pipa, foi lá, brigou, respondeu às críticas, então ele está de parabéns, Eliezer, pelo seu trabalho. Muito obrigado, presidente. Próximo. Vereador Bruno. Bom, senhor presidente, demais vereadores, público presente, uma boa noite. Queria fazer o uso da palavra só para parabenizar aqui os 2 vereadores, tanto o vereador Dino quanto o vereador Lázaro, pelas belíssimas indicações que fizeram hoje nessa casa. E pedir a Deus que o prefeito possa atender esses pedidos, né? Que vai beneficiar muito a população de Casimiro de Abreu, quanto
pessoal de Barra de São João. Também, seu presidente, queria fazer o uso da palavra também para agradecer a Deus. Agradecer a Deus por essa chuva linda e maravilhosa que está caindo hoje. E tomara a Deus que Ele deixa chover a noite toda, né? Se Ele olhar um pouquinho mais, que deixa chover amanhã também o dia todo, que a nossa terra está precisando demais dessa chuva maravilhosa que está caindo. Bom, senhor presidente, e agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade. Próximo, vereador Juninho Piquet. Senhor presidente, vereadores, assistentes, público presente, público da internet. Senhor presidente, hoje o meu discurso seria embasado em cima de um assunto, mas com a ausência dos dois vereadores que fizeram menção a esse assunto na sessão passada, vou deixar para a próxima sessão, porque eu não sou vereador nenhum de falar pelas costas de ninguém, quero falar na presença dos vereadores que aqui estão presentes. Mas quero só deixar registrado em ata que o vereador Rafael Jardim mencionou que recebeu um e-mail do INEPAC falando sobre a praça de Barra de São João, e nesse e-mail que ele leu no plenário, ele mencionou que o INEPAC já tinha notificado o subsecretário de obra e então autor do projeto da praça, Fábio Kiff. Isso é uma mentira, porque o arquiteto e subsecretário até hoje não recebeu e-mail de ninguém, de órgão nenhum. E o vereador Rafael, que é um cara que está muito preocupado com a legalidade do INEPAC, deveria estudar um pouco mais, porque o museu que está em torno, que eles estão alegando que é patrimônio tombado, é de responsabilidade do Unifam e não do INEPAC. O INEPAC é a capelinha, é a igrejinha. São dois órgãos bem diferentes. Mas eu quero mostrar a ele aqui, embasado em lei, essa lei na qual 4 vereadores que ainda continuam nessa casa votou em 2008, foi votado em 2008. Então eu quero deixar para a próxima sessão, porque eu não vou entrar em assuntos por trás de vereador que vem aqui em sessão passada, faz crítica, menciona isso, menciona aquilo, é absoluto, é isso, é aquilo, mas quando chega na próxima sessão que levanta a lebre, não vem na sessão. Beleza, isso aí é direito de faltar, não quero saber qual foi o motivo, mas vou deixar para responder os 2 vereadores preocupadíssimos com a praça de Barra de São João. Preocupadíssimo. Salvo engano, em 2009, o Estado constrói ao lado da praça uma escola chamada Escola Lelé. E não consta em lugar nenhum desse país uma autorização desse tal INEPAC e nem por ninguém. Eu não vi ainda, eu não me lembro, não me recordo se tem alguma queixa de algum vereador, que eu não era vereador na época, sobre essa obra feita ao lado dessa praça. Então hoje, os 2 vereadores preocupadíssimos com a obra, ou melhor, preocupadíssimo com o desempenho do prefeito Antônio Marco em Barra de São João, essa é a verdade, porque nunca ninguém teve peito de reformar aquela praça, a não ser o vereador Quinha quando foi prefeito por 3 meses. Então eu quero deixar para a próxima sessão, porque eu quero falar e quero mostrar que eles são os experts. Mas eu quero mostrar bem tranquilamente que existe papel. E papel votado pelo vereador que está reclamando aqui nessa casa. Lei votada a favor pelo vereador que está reclamando da obra aqui nessa casa. Dando legalidade à Fundação Casimiro de Abreu a investigar qualquer obra ao entorno da praça ou de patrimônio tombado no município, porque não existe só a igrejinha e o museu, existem os casarinhos que estão lá também, que são patrimônio tombado. O vereador votou e aprovou, dando a legalidade à Fundação Casimiro de Abreu de liberar ou não as obras em torno
dos patrimônios tombados. Então eu quero aqui mostrar que, de repente, é muita coisa, que esse vereador, como é um vereador autônomo, um vereador que é uma pessoa muito independente, ele deve esquecer que são tantas leis que votam aqui nessa casa, mas a gente, às vezes, também tem a liberdade de procurar as leis que dão legalidade para que as coisas aconteçam no município. Então eu quero aqui mostrar e deixar para a próxima sessão, porque eu quero falar, olhar, porque eu não sou vereador de falar, como todos aqui, por trás de ninguém, então eu quero deixar que ele esteja presente aqui. Se não tiver na próxima sessão, eu vou prorrogar para outra. Quando tiver, eu vou fazer esse debate para casa. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer a presença de todos. Agradecer especialmente a presença do meu amigo Rodrigo Barro, que está aqui presente, e de todos aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Próximo. Vereador Dino Miranda. Esse Vitor. Senhor presidente, vereadores, público presente, mais uma vez uma boa noite a todos. Eu quero aqui só deixar, né, para conhecimento do público que nós votamos aqui em uma lei, né, que a lei é conhecida como a lei do táxi, né, uma lei antiga no município. Na verdade, essa alteração está deixando mais flexível, né, o prefeito conceder a autonomia de táxi para aquele cidadão que requer, né. A lei diz que a pessoa ela tem que já no início comprovar a propriedade do carro, mas essa lei, esse artigo está sendo mudado, a pessoa passa a ter 12 meses, né, para poder mudar. Ela recebe uma autonomia de forma provisória e ela tem 12 meses para poder provar. Até mesmo, o doutor Rodrigo mencionou hoje com muita competência, para que ela possa requerer a certidão da isenção do IPI, né, juntamente ao órgão competente. Então, está tornando mais flexível até mesmo para poder ajudar a categoria. Foi falado aqui de corte de salário, né? Corte de salário. A gente não pode ser hipócrita, né? O vereador traz para essa casa aqui essa sugestão, mas no fundo do coração dele, ele torce para que isso nunca aconteça, né? Nós sabemos disso. Então, assim, eu sou contra também, sou contra e vou ser contra sempre, né? Eu não ganho nenhum absurdo para estar sentado aqui nessa cadeira. Eu ganho o que é justo. Só terminar esse comentário e a parte do senhor. Eu ganho o que é justo, né? Pelo que eu trabalho, que eu faço jus ao meu salário, ao salário de vereador. Então eu entendo que, como o vereador aqui mencionou, é uma pequena parte que não vai causar impacto nenhum se for descontado 20%. Em meio à crise, o salário mínimo aumentou, né? Se eu não me engano, foi para R$780. Né? Então, por que vai pegar de um vereador hoje que, para quem não sabe, o salário bruto é R$6.500? Aí o líquido é R$5.300 e poucos reais. R$5.188. Como eu tenho muito filho, então desconta pouco. Então vem R$5.300 e poucos reais, né? Então é o salário líquido de um vereador que, igual todos que aqui estão, que eu não sou diferente deles, a gente corre atrás. Foi falado aqui a luta de Bitó, a luta de Quinha, a luta do vereador Juninho lá no bairro Industrial, a luta do presidente que não ganha a mais do que a gente para ser presidente, a luta do vereador Lázaro, dos vereadores de oposição, né, lá com as suas teses, com as suas bandeiras. Então o que acontece? Eu acho uma injustiça. Se eu ganhasse R$50 mil para ser vereador, eu de repente poderia pensar em aceitar um corte, mas fora disso eu não vou aceitar. Se acontecer, eu vou lutar com todas as garras e com todas as forças para que eu não perca. É um absurdo, né? Eu, como trabalhador na posição de vereador, eu não mereço que seja cortado, né? Como nenhum trabalhador merece que vá lá e corte lá o salário dele, né? O que fica para o governo já é descontado. O salário bruto é R$6.500. Então, mais de R$1.000 é descontado para ficar para o governo, né? Então, nós não temos direito à férias, não temos 13º, não temos rescisão, não temos terço de férias, vender 10 dias para férias, não tem direito a nada disso, né? Então, é um absurdo isso, eu não aceito, sou completamente contra, né? Não porque estou na posição de vereador, amanhã se eu não tiver, também vou ser contra, né? Quero, senhor presidente, aqui fazer uma denúncia que está aos olhos de todos e ninguém de repente está se voltando para esse problema. Nós temos o transporte público coletivo em Casimiro, trago pelo prefeito Antônio Marcos, e está de parabéns. Os ônibus têm ajudado muito, né, a população.
Só que esses motoristas de ônibus em Casimiro de Abreu estão fazendo atrocidade na cidade. Eu, por 2 vezes, quase um ônibus me atingiu ali na Praça Lúcio André. Quase, mas quase mesmo. Passou muito perto. Perto do hospital ali, pegaram uma bicicleta, o cara pulou da bicicleta, o ônibus saiu arrastando a bicicleta e não parou, Rodrigo. Foi embora e arrastando a bicicleta no meio da rua. A bicicleta foi ficando os pedaços para trás. E o ônibus foi embora, não parou. Entendeu? Então, eu acho que a Secretaria de Ordem Pública, através do seu Departamento de Trânsito, tem que tomar uma atitude contra a empresa de ônibus que está explorando o serviço aqui em Casimiro de Abreu. Não é tirar ela daqui, nem também ir lá de forma agressiva e dar uma multa, mas tem que chamar lá os proprietários dela, o gerente, chamar para uma reunião, dizer que tem que... Antes que mate alguém. Eu tenho um tio chamado Cesário Miranda, todos aqui conhecem, né? Esses dias ele falou, eu senti vontade de atravessar o meu carro na rua lá da minha casa, deixar meu carro atravessado, todos os ônibus parar, e eu ir lá para o motorista lá e dizer o que eles estão fazendo, né? Várias crianças, e ali é assim, né? Aquela praça ali de evento ali do Jardim Aparecida, aquilo dali é assim de criança correndo naquela praça, inclusive o meu filho, ele mora ali, ele corre ali, né? Pode ser atropelado também, estou olhando pelo meu também, né? Então o que acontece? Nós temos que tomar atitude. A gente podia fazer aqui, senhor presidente, eu gostaria de te pedir, se não quiser fazer um ofício para a Secretaria de Ordem Pública, convida, liga para o secretário de Ordem Pública, para que a gente possa se reunir lá no gabinete do senhor e conversar com ele a respeito dessa falta de responsabilidade de alguns motoristas. De alguns, não são todos também não, eu tenho certeza que não são todos, né? Para antes que aconteça uma catástrofe aí, um acidente, mate uma criança, mate uma pessoa. Ônibus, são os ônibus. As vans só tem um problema, eles param em qualquer lugar da cidade. Eles param na esquina, eles param no meio da rua, só tem esse problema. Mas não é problema, né? Agora, o caso dos ônibus é um absurdo, isso aí é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Então, eu gostaria de te pedir, com toda a sua competência, sua equipe, que chamasse o Chincado lá, que a gente pudesse conversar com ele, para que alguma atitude fosse feita. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer isso em nome da Câmara Municipal, de toda a população. Para terminar, eu quero aqui dar todo o meu apoio ao discurso do vereador Juninho, né? Ao discurso do vereador Juninho. Eu quero dizer à população que ninguém está tirando a praça de Barra de São João. A praça não vai deixar de existir. Por ter tanta preocupação com uma obra, uma reforma, uma restauração de algo que estava precisando ser restaurado, por causa das leis que conservam, vão deixar estragar? Vão deixar apodrecer tudo? Né? Eu tive numa festa lá de São João, eu fui acompanhado pelo prefeito, e ele não andou, porque várias pessoas parou do lado dele para reclamar de parque quebrado, de banco quebrado, de aqueles ambulantes que trabalham lá com dignidade, mas estão largados, porque eles precisam de um quiosque decente, igual tem aqui na Praça Feliciano Sodré, para que eles possam trabalhar, né? Então, poxa, vai ser feita uma obra dessa qualidade. Qual é o problema da reforma da obra? Por que agora está envolvendo IFAM, INEPAC? Está envolvendo por causa de que agora? O vereador Juninho ali citou o lance da construção da escola, mas o prefeito Quinha, o ex-prefeito Quinha, ele fez a praça lá e não teve INEPAC, não teve IFAM, não teve nada, né? Por que agora está tendo? Né? Uma obra de respeito, uma restauração boa, bonita, linda. Eu tenho certeza que a população de Barra de São João vai gostar, assim como nós gostamos quando aconteceu a reforma dessa praça aqui. Está sendo feito algo em prol da população, não está dando para entender por que vereador vem para essa casa aqui criticar uma obra. Não é nenhum elefante branco, é uma obra que é necessária para a população. É uma obra necessária para a população, né? Porque praça é convívio social. O povo precisa se comunicar um com o outro e não tem lugar melhor do que praça para isso, né? E uma praça de qualidade, uma praça que dê respeito ao distrito. Ali passa pessoas para ir para Cabo Frio, Buzo, Araruama, São Pedro, né? As pessoas vão parar naquela praça, eu tenho certeza disso, né? Então eu concordo com o vereador Juninho, todo o seu lado pode contar comigo, porque isso é um absurdo mesmo, eu não estou entendendo, porque se não faz, reclama, se faz também reclama, não dá para entender, né? E quero aqui para terminar, presidente, está ali a minha amiga, minha irmã, Rosilene, né? Companheira de guerra, né, de serviço, de profissão, também é uma grande companheira política. Eu quero dizer que tudo que nós
falamos aqui a respeito da gente tomar uma atitude a respeito da água, de economizar água. Essa ação partiu da Rosilene e da sua irmã, né, que é bióloga, né, e que entende da área, da matéria. Então ela, inclusive, está com um projeto dela, não pediu ajuda de ninguém, vai colocar uns adesivos na rua, vai botar uns panfletos na rua pedindo para economizar. Quero dizer que você está de parabéns, louvado é a sua atitude, né? E que eu quero aqui já declarar aqui que todo cidadão seguir o seu exemplo, a sociedade só tem a vencer, só tem a ganhar. Quero dizer para você que deu a ideia, né, e que levantou a tese, que nós estamos aqui, com a Lei Federal da Política Nacional de Recursos Hídricos. O procurador jurídico dessa casa, doutor Rodrigo, com toda a sua competência, já abaixou 3 leis municipais que faz a fiscalização sobre o desperdício de água potável, né? Então, ele já está trabalhando para que a gente possa fazer o projeto de lei e a gente possa aprovar e o município cair ganhando com isso. O mais, senhor presidente, eu quero dar a parte do vereador Juninho. Senhor presidente, vereador de assistência, eu só queria fazer uso da palavra, rapidamente. Vossa Excelência citou sobre o vereador que, né, se prontificou em doar e cortar os 20% do salário. Essa é a grande vantagem das autonomias que os vereadores têm. Quando a pessoa é autônoma, ela pode fazer muito certo, ela tem várias saídas. Faz um danca lá na prefeitura, devolve aos cofres públicos 20% do salário dele. Faz uma declaração onde a Câmara possa descontar na folha de pagamento 20% e doa para quem ele quiser. Mas sabe o que é isso? Isso é politicagem, não tem coragem. Porque eu desconheço um que faça isso. Faz para querer colocar os 8 vereadores numa sinuca de bico na população que está vendo. Mas sabe por que faz isso? Porque não faz nada para ninguém, só faz para si próprio. Se fizesse para alguém, estaria correndo atrás cada dia mais para poder ajudar alguém. Mas quando não ajuda ninguém, só ajuda a si próprio, acontece isso. E quero dizer a Vossa Excelência que nas minhas andanças no município, como todos os vereadores andam, hoje eu estive lá na praça das casinhas, e tive com o seu tio. E a comunidade fez uma vala no asfalto, praticamente quase em frente à vala dele, pela velocidade que passa. Aquilo me chamou a atenção, eu liguei para o secretário de obra na mesma hora, tive a felicidade, me atendeu, fui lá com ele. E quando chegou lá, ele falou, já está por mim, vou mandar fazer, mas precisa que o secretário de segurança faça a avaliação e autorize que faça. Imediatamente o secretário Chincado também, procuramos ele liberou, e o secretário nos prometeu que pelo menos aquela rua onde já está sendo feito, e será feito um estudo em outras ruas, porque Casimiro é um quebra-mola de 50 metros, mas tem ruas que precisam e não tem. Então a gente tem, como fiscalizador do município, a gente tem que ajudar falando. E hoje, por felicidade, eu estive lá e o secretário garantiu que até terça-feira que vem está instalado lá. Então, só para dizer, você está coberto de razão sobre esses ônibus. E a senhora que esteve comigo lá falou, vereador, não deixa matar nenhum filho de ninguém aqui não, para depois colocar o quebra-mola. E aquilo me comoveu, porque hoje eu tenho uma filha de 8 meses, e não só porque tem, mas é um ser humano que está correndo risco ali. Então, eu quero deixar aqui ser solidário ao seu discurso e muito obrigado. Agradeço, o vereador está de parabéns. Em nome da minha amiga, minha companheira Rosilene, eu quero deixar um beijo no coração de cada um e que todos tenham uma noite abençoada em nome de Jesus e que a gente possa logo mais ver o Mengão jogando lá e torcer para o Mengão ganhar mais uma partidinha. Obrigado, presidente. Próximo. Vereador Lado. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, público de casa. Bom, senhor presidente, primeiro eu queria começar as minhas palavras dando meu apoio também ao discurso do vereador Juninho quanto à situação lá da praça e certas opiniões a respeito. Mas eu quero dizer, vereador Juninho, que quando chegam aqui e falam o seguinte, eu não sou contra a reforma da praça, eu sou contra o período que ela parou, em período que ela foi fechada para poder executar a obra. Beleza, isso é opinião. Teve vereador que participou de manifesto lá, como o vereador Bruno foi, normalmente. Isso é uma questão de opinião, eu respeito isso. Respeito o vereador Bruno, respeito o vereador Odino também se posicionou na época.
respeito ao vereador Quinha, enfim, os vereadores que falaram a respeito da paralisação, do fechamento da praça para a construção por causa do período. Né? Eu respeito essa opinião, como respeito também a opinião do prefeito Antônio Marcos em querer executar naquele período também. Eu acho que isso aí é uma questão de opinião, né? Nada mais do que isso. E não vai modificar nada em relação à obra. Agora, eu acho hipocrisia querer o vereador que chega aqui e fala que não é contra a reforma e é contra o período que foi fechado, mas está buscando todo recurso possível para paralisar a obra. E a gente sabe muito bem qual vai ser o resultado da obra. A gente sabe muito bem, a gente tem certeza, todos têm certeza de qual vai ser o resultado da obra. Sabe por que a gente tem certeza? Porque cada obra inaugurada é de qualidade. Então a gente sabe que a Praça de Barra de São João, as primaveras, não vai ser diferente. Então isso para mim é hipocrisia, quando vem para cá e diz que é contra só o período de paralisação, enquanto estão buscando recursos possíveis para poder paralisar a obra. E eu concordo com o vereador Juninho e o vereador Dino quando se posicionaram dessa forma em relação aos institutos que aprovam a obra da reforma da Praça de Casimiro de Abreu. E quero dizer também, parabenizar o vereador Dino por essa iniciativa, sempre ouvindo a reivindicação da população, se mostra sempre um vereador ativo, né, como todos aqui, mas mostra sempre que é um vereador ativo e nesse período aí de janeiro aí já chegou aí com várias indicações, né, e indicações que a gente percebe que é de reivindicação. Então mostra que está trabalhando de verdade. E essa iniciativa aí em relação à água, né, de Casimiro aí, sobre a questão de preservar as águas, né, ouvindo da amiga lá dele, eu sou coberto aí, estou apoiando ele nesse sentido aí, desse projeto que vai trazer aqui para casa, para se tornar uma lei, e realmente é o que a gente tem que lutar hoje, né, para que as pessoas economizem água de verdade. A gente não pode só ficar na teoria. Outro dia eu costumava a fazer barba debaixo do chuveiro. Outro dia eu comecei a fazer barba, aí eu falei assim, caramba, eu critico quem não economiza água, critico quem gasta água demais, estou fazendo água aqui estou fazendo a barba debaixo do chuveiro. Então é esses detalhes que a gente tem que começar a reparar em nós mesmos para a gente poder economizar esse bem tão precioso, né, que a própria lei federal diz, né, que todo bem mineral que é extraído da natureza tem que ser indenizado. Então a gente sabe que existe um valor na água. A gente paga muito bem pela água que a gente consome. E eu acho que hoje a gente dá para perceber que quando nós aprovamos aqui o aumento da tarifa da água, foi para valorizar a nossa água e também para poder conscientizar os nossos gastos, para poder mostrar para a gente que quanto mais a gente gastar, mais a gente vai pagar por ela. E eu acho que esse aumento tem que ser progressivo, esse aumento de tarifa de água, para poder valorizar a nossa água. A gente não tem água à vontade da forma que a gente pensa lá na Serra, não. A gente está tendo dificuldade hoje. O vereador Bitó está sofrendo lá com a população cobrando ele, né? E eu estou vendo, eu percebo a luta dele, né? O vereador Bitó realmente luta, ele vai, corre atrás, e a gente sabe também que os investimentos chegarão, né? Os investimentos chegarão o mais rápido possível na estrutura do fornecimento de água. Os bairros de Casimiro que estão faltando água também vai ser criado lá um reservatório, onde vai ter uma fácil distribuição e não vão faltar mais água. O professor Souza vai ser contemplado também. Então a gente sabe que a gente está indo no caminho certo, né? O aumento da tarifa de água foi feliz porque a gente sabe que vai haver investimentos para que não falte água e o melhor de tudo, né? A conscientização em relação ao consumo, né? Ao consumo excessivo. E quanto à segurança lá, a retirada do DPO de professor Souza e Rio Dourado, o vereador Bitó pode contar comigo também para poder correr atrás aí junto com os vereadores, para a gente poder questionar. Eu ainda acredito muito no governo do governador Pezão, não votei nele à toa, né? Acredito muito na capacidade dele. Ele é um homem muito inteligente, um homem muito sagaz, investiu na segurança do estado do Rio. Realmente tivemos, né, tivemos reflexo da segurança que foi implantada lá nas grandes cidades, porque acabaram que a bandidagem
começaram a disseminar para os municípios do interior, mas a gente sabe que não parou por aí. A gente tem que entender que o município, né, sem uma base de segurança, sem um DPO, é como se fosse uma casa sem muro. E professor Souza hoje, Rio Dourado, sofre com isso. Professor Souza e Rio Dourado é uma casa sem muro. Então a gente tem que realmente se reunir, lutar por essas causas. A gente tem que mostrar a força que a gente tem para que a gente possa fazer com que retorne lá o DPO de professor Souza e Rio Dourado, para que aquelas localidades sejam o mais seguras possíveis. E também pode contar comigo, vereador Bitó, em relação lá ao manifesto, né, contra a autopista Fluminense, para que sejam implantados retornos, as passarelas lá que o senhor está exigindo, porque quem sofre na pele é que sabe realmente o que precisa, o que necessita. Pode contar comigo para que a gente ajude aquela população. Muito obrigado e boa noite. E quero, só senhor presidente, quero também aqui cumprimentar o meu amigo Márcio Kleber, e cumprimentando ele e o meu amigo Rômulo, cumprimento a todos e dou uma boa noite a todos. Todos já fizeram uso da palavra. Antes de encerrar, eu quero apenas registrar que, em relação à Praça de Barra São João, a gente é unânime que nós conversamos com o prefeito. A única divergência foi em relação à data. Mas em relação à praça, não tem dúvida nenhuma que o prefeito acertou em mexer naquela praça. Vai fazer uma praça bonita, uma praça de qualidade. Então, a data poderia haver divergência, mas a data já passou. Agora, trabalhar para a praça não acontecer, eu também acho isso que nós estamos trabalhando contra o povo de Barra, que merece uma praça de qualidade. Sobre a proposta do vereador, que nós vamos falar quando ele estiver presente, sobre a proposta do vereador que diminuir em 20%, ou 10%, ou 15%, seja lá qual for o percentual para ajudar, eu quero dizer que fica a critério de cada vereador. Nenhum vereador está impedido de ir lá na Secretaria de Fazenda, pegar um danca de doação, ir lá no banco e pagar e pronto, fez a sua parte. Nenhum vereador está impedido. Eu, particularmente, também quero expor minha opinião, que eu não sou de ficar em cima do muro, eu também sou contrário a essa. O vereador ganha R$ 5.198, esse é meu salário. Não é um salário exorbitante nem nada. Então eu também não vou concordar nessa proposta. Mas não impede um vereador que quiser fazer, não. Agora, o caminho legal é esse, é ir na Secretaria de Fazenda, fazer um danca de doação e no banco e pagar, acabou. Então, o vereador que tiver a vontade, que tiver com disposição para fazer isso, não tem impedimento nenhum. Quero lembrar que a Câmara não pode fazer esse tipo de desconto. Já consultei a Procuradoria Jurídica, através do Dr. Rodrigo, a Câmara não pode fazer esse desconto. O vereador que desejar fazer isso está livre. Qual o caminho legal? Secretaria de Fazenda, danca de doação e pagamento no banco. Então, o vereador que tiver afim, é esse o caminho. O vereador Dino estava falando do problema dos ônibus. Já anotei aqui, vereador. Eu vou procurar o Chincado amanhã com o proprietário ou representante da empresa para a gente fazer uma reunião e tratar desse assunto. Logo em seguida, eu comunico os vereadores a data e a hora da reunião. No mais, quero agradecer a presença de todos aqui. Já foi citado o nome de todos. E agradecer e está encerrada a sessão.